Olá, pessoas, vamos para mais uma aula, né? Antes da gente começar mesmo o conteúdo, só lembrando a vocês que é importante vocês terem um local de estudo, tá bom? Então, um lugar mais silencioso, né? Que tem um material didático de vocês perto, né? Para facilitar, tá bom? Aí, se você quiser acompanhar a aula pelo livro didático, aí você pode acompanhar, né? Se você quiser fazer as anotações no caderno, também é interessante, tá? Enfim. A aula de hoje de português é sobre a palavra se, né? Por que sobre a palavra se? Porque essa palavra, gente, ela tem várias identidades, tá bom? Ou seja, ela tem várias funções, tá? E aí a gente vai conhecer essas funções, né, que essa palavra se pode ter, tá bom? Então, por exemplo, a palavra se, ela pode funcionar como se fosse uma conjunção, né? A gente já estudou as conjunções. Só que como se fosse uma conjunção subordinativa, né? Ou seja, uma conjunção que ela está dando uma ideia de subordinação, né? Ou seja, vai ter ali uma expressão que é subordinada a outra, né? Uma oração que vai ser subordinada a outra. Claro, essa parte das orações a gente vai estudar melhor com calma, tá bom? Mas é só importante vocês entenderem isso. E aí, essa conjunção subordinativa, ela pode ser integrante ou adverbial, tá? Isso vai acontecer quando ela estabelecer a coesão sequencial entre duas orações, tá? Então, o que seria essa coesão sequencial? É uma coesão que está dando uma ideia de sequência, ou seja, eu estou colocando a conjunção para deixar meus elementos mais ligados, para eles me darem uma ideia de sequência, ou seja, ser algo mais fluido, tá bom? Enfim, e aí será uma conjunção subordinada integrante quando ela só tiver a função mesmo de integrar uma coisa com a outra, tá? Aqui não vai ter um valor semântico. O que é valor semântico? É o significado, é um sentido. Essa palavra se aqui não tem sentido nenhum, não tem significado nenhum. Tá aqui só para unir, tá? Por isso que eu vou chamar de conjunção integrante. Por exemplo, não sei se vamos viajar hoje. Quando eu falo isso, não sei se vamos viajar hoje, percebam que esse se, ele não tem nenhum sentido embutido nele, né? Só tá ali para juntar, tá bom? O não sei com o vamos viajar hoje, né? Então ele só quer juntar, ele colocou um se, então só tá integrando. Agora de baixo, ó. A conjunção subordinativa adverbial. Se ela é adverbial, ela está funcionando como se fosse um advérbio. E vocês lembram que advérbio é uma classe gramatical que tem vários sentidos, não é? Não tem vários significados diferentes? De tempo, de modo, de causa, de condição, por exemplo. Vocês lembram disso? Então, aqui a ideia é a mesma, né? Vai ter um valor semântico. Então, o integrante não tem valor semântico, tá ali só para integrar, para juntar. A subordinativa adverbial vai ter uma relação de sentido. E qual é o sentido? Sentido de condição, tá bom? Então, o sentido condicional, tá? Então, é como se eu estivesse falando uma coisa e eu falo outra. Aí, uma dessas coisas vai ser a condição para que outra aconteça. Inclusive, eu posso substituir esse se pela palavra caso. Então, por exemplo, se não viajarmos, poderemos organizar a casa melhor. Então, percebam que esse poderemos organizar a casa melhor só vai acontecer caso as pessoas não viajem. Ou seja, uma expressão é a condição para a outra acontecer, tá bom? Por isso que a gente vai dizer que é condicional. E esse se é justamente isso, é uma conjunção adverbial condicional, tá? Para vocês identificarem, é só pensar. Será que eu posso substituir pela palavra caso? Se der certo, quer dizer que é, tá bom? Enfim, beleza. Só que além disso, a palavra se também pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Como assim? Vamos lembrar lá dos sujeitos, né? A gente sabe que o sujeito é o termo, né, que ele está fazendo a ação na minha oração. Beleza. E aí, eu tenho vários tipos de sujeito, né? Sujeito simples, composto, enfim. Mas eu vou ter ali uma situação em que o sujeito é indeterminado, ou seja, eu vou ler a oração e eu não vou conseguir identificar quem é meu sujeito. E aí, isso pode acontecer de várias maneiras, né, claro. E uma dessas formas é ter essa partícula se, tá? Que seria o que a gente está estudando agora. Então, está sempre associado a um verbo transitivo indireto, que é aquele que precisa de complemento, só que o complemento tem que ter alguma preposição, tá bom? Tem que ter alguma coisa, né? Por isso que a gente chama de indireto.
quando o verbo é intransitivo, ou seja, ele não precisa de nenhum complemento, ou ainda quando for um verbo de ligação e ele estiver na terceira pessoa do singular, né? Como se fosse conjugado com o pronome ele, tipo, ele faz, ele vai, por exemplo, né? Enfim, né? E aí tem um papel de tornar o sujeito indeterminado, né? Quando eu tiver essa estrutura, o meu sujeito eu não vou conseguir identificar, tá? Então, por exemplo, vive-se apenas uma vez. Aqui eu tenho um exemplo desse vive, é um verbo intransitivo. Por quê? Porque não precisa de complemento. Se eu falar vive, você vai entender o que é viver, não precisa de complemento nenhum. Então, é intransitivo. Ok, e aí, ó, vive-se apenas uma vez. E aí eu pergunto para você, quem é que vive? Vive-se apenas uma vez. Você está falando de quem? Não tem como saber. Eu não tenho como saber quem é que está fazendo essa ação, tá bom? Então, eu vou dizer que o sujeito ele é indeterminado, tá? Por isso. E aí, esse se aqui, ó, vive-se, ele está me indicando isso, ele está me indicando que o sujeito é indeterminado, tá? Então, aqui ele não é mais uma conjunção, como a gente viu. Aqui ele é apenas um índice de indeterminação do sujeito, é apenas um índice para me mostrar que o sujeito é indeterminado, tá bom? Enfim, e aqui tem outros exemplos, né? Era-se mais feliz antigamente. Esse era é um verbo de ligação, né? Tá aqui só para ligar. Enfim, e aí eu tenho ele na terceira pessoa, né? Verbo de ligação na terceira pessoa. E do mesmo modo, eu não tenho como saber. Era-se mais feliz. Quem é que era? Quem é que tá fazendo essa ação? Não tenho como saber. Então, é indeterminado também, tá bom? E aqui do mesmo jeito, esse C é um índice de indeterminação. E também tem, ó, precisa-se de vendedores. Esse precisa é um verbo transitivo indireto. Se eu perguntar precisa, vai dizer o quê? Precisa de quê? De quê? Precisa de complemento com proposição, né? De, na proposição. Ou seja, é transitivo indireto. E aí eu pergunto, quem é que está fazendo essa ação? Não sei, não tem como saber. Então também é um exemplo de sujeito indeterminado. Então esse C está me mostrando isso, que é um índice, né, de indeterminação desse sujeito, tá bom? Enfim, para além disso, a gente também tem uma outra situação, né? Que é quando essa palavrinha, o ser, ele na verdade é uma parte integrante do verbo, tá bom? Então ele precisa estar ali junto com o verbo, né? Como se ele fizesse parte do verbo. E por que isso acontece? Porque tem alguns verbos que a gente vai chamar de pronominais, tá? Que são verbos que eles vão precisar do uso desses pronomes, tá bom? Principalmente pronomes oblíquos, né? Pessoais oblíquos. Como seria? Por exemplo, o verbo apaixonar, né? O verbo apaixonar-se, na verdade, né? Por quê? Porque você fala assim, eu apaixonei. Você não fala eu apaixonei, você fala eu me apaixonei, é verdade? Eu arrependi de ter feito aquilo. Não, você fala eu me arrependi de ter feito aquilo, eu me esqueci, né, no caso. Então, são verbos que eles precisam desse pronome, né, para vir junto, né? Então, por exemplo, eu apaixonasse, né? Você não diz que você apaixonou, você diz que se apaixonou, tá? Então aqui esse se é uma parte integrante do verbo, ele precisa estar junto com esse verbo, tá bom? E aí eles são conjugados de acordo com a pessoa do sujeito, tá? Então como assim? Por exemplo, eu me arrependo, tu te arrependes, né? Ele se arrepende. Então percebam, quando eu falo eu tenho um pronome pessoal do caso reto, né? Vamos só lembrar os pronomes pessoais. A gente tem do caso reto e do caso oblíquo. Do caso reto, eu, tu, ele ou ela, né? Nós, vós, eles ou elas, por exemplo, pronomes pessoais. E aí, para cada pronome pessoal do caso reto, eu vou ter um do caso oblíquo. Como assim? Mi, ti, si, li, lis, os, as, tá bom? Enfim. E aí, por exemplo, se eu estou falando eu vou usar o correspondente a ele, eu vou usar o me. Eu me arrependo, tu te arrependes, ele ou ela se arrepende, tá bom? E aí é onde entra o se, ó. O se ele vai estar acompanhando a terceira pessoa, tá bom? Tanto no singular como no plural, né? Ó, nós nos arrependemos, vós vos arrependeis, eles ou elas se arrependem, tá? E aqui então se aparece como terceira pessoa, né? Tanto no singular como no plural, tá bom? Então, por exemplo, ela se zangou por nada. Aqui esse se, ele está demonstrando isso, ele é uma parte integrante desse verbo. Eu não posso dizer ela zangou por nada, ela se zangou, né? Enfim.
O menino foi queixar-se ao avô. O menino não foi queixar o avô, né? A gente não fala queixar. A gente tem que falar queixar-se, né? Quem queixa está queixando-se de algo, né? Quem arrepende está arrependendo-se de algo. Você não pode falar sem essa partícula, tá bom? E aí eu também posso ter esse se usado como partícula de realce, né? Também chamada de partícula expletiva. O que seria isso? É quando eu vou colocar esse se só para enfatizar alguma coisa, tá? Inclusive, eu posso tirá-lo sem que prejudique o sentido. Então, eu vou continuar entendendo. Por exemplo, foi-se embora sem se despedir. Quando eu falo isso, foi-se embora, eu não posso falar foi embora. Posso. Se eu tirar ele, não vai interferir no meu sentido. Mas por que eu estou falando foi-se? Para dar uma ênfase maior, né, ao fato da pessoa estar indo embora, né? Então, é uma partícula de realce, tá bom? Ou expletiva, tá? Pode ter esses dois nomes. Enfim, falei algumas das identidades, né, que a partícula C pode ter, tá? E aqui a gente vai resolver um exercíciozinho, tá? Analise o código em referência, né? Atribuindo corretamente a coluna que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Tendo em vista as orações que eu vou mostrar também. Então, a gente tem conjunção subordinativa integrante, condicional, né? A partícula aproximadora, pronome reflexivo, né? Que seria a mesma coisa do verbo pronominal que eu falei, tá bom? E a partícula integrante do verbo, tá? Então, a maioria dos alunos se queixaram do professor. Se queixaram, já tinha até comentado, né? Quem queixa algo, queixa-se, né? Então, é parte integrante do verbo, né? Irem à festa se você resolver acompanhar. Esse se a gente percebe que é uma ideia de condição, né? Ó, irei à festa caso você me acompanhe, por exemplo. É a mesma ideia? Então aqui está servindo como uma ideia de condição, né? Olha, jamais soube se isto era a mesma verdade, né? Aqui no caso também é uma conjunção, não é? Só que essa conjunção, quando a gente para para pensar no se em si, né? Esse se ele não tem um valor semântico, então seria uma conjunção integrante, tá? Alugam-se apartamentos e ela se atrapalhou. Vamos primeiro com ela se atrapalhou, que é mais fácil da gente entender, né? Enfim, esse ela se atrapalhou, ele está demonstrando um realce que eu estou fazendo, né? Ela se atrapalhou, tá bom? E esse alugam-se seria a partícula apassivadora, então, tá? Então ficaria assim, né? Ficaria, só voltar aqui pra gente acompanhar, né? Deixa eu acompanhar aqui. Então vamos lá. Ficaria o como partícula integrante, aí o B como condição, condição condicional, aí o A como condição integrante, o C como partícula passivadora e o D como pronome reflexivo, né, que seria o verbo pronominal que eu falei, tá bom? Enfim, né? É isso, eu espero que vocês tenham entendido, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem ver de novo a aula, podem assistir as outras aulas também, tá no canal da escola. Acessem o site da escola, né, para vocês verem o que tá lá, né, gente? Vocês têm que ver. E também o Agenda Digital, né, para vocês fazerem os exercícios. Ok? E é isso, gente, e até a próxima aula.